O século XXI produziu alguns dos mistérios mais fascinantes e perturbadores, ampliados pelo engajamento digital que revelou tanto quanto ocultou. Os casos persistem, porque cada pista que deveria trazer revelação só gera mais perguntas. Número 20. Em 2001, um mistério se espalhou pelos Estados Unidos, tornando-se mais estranho à medida que os investigadores faziam novas descobertas. Tudo começou com um grupo de supostos estudantes de arte israelenses que surgiram em 40 cidades dos Estados Unidos e passaram a frequentar diversos escritórios do governo. Eles teriam aparecido principalmente em escritórios da DEA, fingindo vender arte aos agentes do governo. Eles também visitaram assustadoramente casas de agentes da DEA e outros oficiais. Em alguns casos, os supostos estudantes de arte visitaram locais que nem eram conhecidos publicamente, incluindo áreas sem endereços oficiais, como escritórios da DEA que não haviam sido identificados publicamente como tal. Os caras que vendiam arte continuaram por os primeiros 6 meses de 2001. 3 meses depois, o Escritório Nacional de Executivos de Contra-Inteligência percebeu o padrão e, em março, o escritório emitiu um alerta de que tanto homens quanto mulheres foram observados tentando burlar a segurança das instalações e entrar em prédios federais. Mulheres desses grupos foram descritas como sedutoras ao encontrar funcionários do governo. 2 dessas pessoas seriam presas nesse período por suposta invasão de propriedade. Elas tinham cartões de residência e vistos falsos. Diversas pessoas foram flagradas tentando acessar prédios por garagens e portas dos fundos. Em um caso, uma dessas pessoas foi encontrada andando pelos corredores do prédio federal Urukabel, carregando uma planta baixa. A DEA, ATF, Força Aérea, FBI, Serviço Secreto e o Serviço de Delegados dos Estados Unidos documentaram até 130 incidentes ao longo de 6 meses. O padrão sugeria que as agências de inteligência estavam sendo alvos de uma coleta organizada de informações, mas para que finalidade e para quem, ninguém sabe. Número 19. John Hua Woo, de 39 anos, era funcionário da Boston Genome Therapeutics Corporation em Waltham, Massachusetts. Aqui, John Hua trabalhava como cientista sênior, pesquisando biologia molecular e genômica funcional. Em 22 de julho de 2002, John Hua ligou para o trabalho alegando doença, sem especificar qual. Dias se passaram sem que ninguém tivesse notícias dele, e a preocupação entre os colegas de trabalho aumentou. Em 26 de julho, eles acionaram a polícia local e pediram que a polícia fosse verificar se ele estava bem. A polícia foi ao apartamento e achou o veículo dele no estacionamento do condomínio. No entanto, quando entraram, o homem não foi encontrado em lugar nenhum. Em 6 de agosto de 2002, o Departamento de Polícia de Walton registrou o desaparecimento de John Hua, que já estava sumida havia 2 semanas. As circunstâncias do desaparecimento dele seguem sem explicação. Não houve mais nenhum avistamento dele desde então e nenhuma pista foi repassada para ajudar as autoridades a seguirem na direção certa. O caso dele segue como desaparecido e ainda sem solução. O homem desaparecido é descrito como um asiático, com cabelo preto e olhos castanhos. Ele mede 1,60 e 8 metros de altura e pesa 46 quilos. Não se sabe o que ele vestia no momento do desaparecimento, mas informações podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Walton pelo telefone 7813143600, número 18. Em 1977, o sinal de rádio misterioso mais conhecido, vindo do espaço sideral, foi detectado. Em 2003, porém, ele foi ofuscado por uma detecção semelhante e igualmente misteriosa feita pelo SETI. Foi em fevereiro daquele ano que os astrônomos envolvidos na busca por inteligência extraterrestre apontaram a estação do radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico, para cerca de 200 regiões do céu. Esse mesmo telescópio foi responsável por detectar vários sinais de rádio estranhos e inexplicáveis. Eles agora estavam tentando redetectar os mesmos sinais para estudá-los mais a fundo, mas quando terminaram de analisar os dados, descobriram que todos os sinais já haviam desaparecido. Todos, exceto um.
SHG-B01 mais 14A era o único sinal restante e, estranhamente, estava ficando mais forte. A mesma detecção já foi observada em várias ocasiões diferentes, mas continua sendo um enigma fascinante. Especialistas acreditam que pode ter sido causado por um fenômeno astronômico desconhecido ou por um artefato do telescópio. Mas o sinal persiste em 1420 MHz, uma das principais frequências do hidrogênio, o elemento mais comum que emite e absorve energia. Astrônomos dizem que o sinal está vindo de uma área entre as constelações de Peixes e Áries, onde não há sistemas planetários conhecidos em um raio de 1000 anos-luz. Especialistas estão incertos sobre o estranho sinal, cuja assinatura e fonte são desconhecidas e não correspondem a objetos astronômicos conhecidos. Alguns astrônomos afirmam que extraterrestres, ao tentar anunciar sua presença, usariam exatamente essa frequência. Número 17. Guy Kiefer trabalhou para o jornal financeiro francês de 1984 até 2002 e depois disso aventurou-se na África Ocidental, onde trabalharia pelos 2 anos seguintes. Enquanto esteve lá, escreveu sobre a corrupção política nos governos africanos e ganhou o título de encrenqueiro por causar conflitos em 3 continentes. Em abril de 2004, enquanto estava na Costa do Marfim, o jornalista investigava um assunto delicado que, sem dúvida, o exporia a ainda mais conflitos. Ele escrevia sobre a combinação de lucros do cacau, política e armas, em uma história envolvendo o governo marfinense, que gerou supostas ameaças e preocupou Guy com sua segurança. E, de acordo com amigos e familiares, o homem de 54 anos expressou suas preocupações, alegando que estava sendo ameaçado por causa da matéria que estava cobrindo. Poucos dias depois, em 16 de abril, o celular de Guy, normalmente muito usado, de repente parou de dar sinal. Naquele dia, o jornalista foi visto saindo do estacionamento do shopping Abidjan por volta da 1 da tarde. Ele foi atraído à área após receber uma pista sobre corrupção no governo marfinense, e ao chegar, seu rastro terminaria ali. Não se sabe o que ocorreu nesse estacionamento, nem as circunstâncias do desaparecimento, mas investigações posteriores descobriram que a última pessoa a ver o jornalista com vida foi Mitchell Legra, um empresário e irmão do presidente marfinense Laurent Gbagbo. Legra apresentou uma lista de marfinenses possivelmente ligados ao sequestro de Guy. O processo judicial não chegou à conclusão. Guy seguia desaparecido e ninguém sabia o que ocorreu naquele dia. E ninguém teve notícias dele desde então. Número 16. Era 21 de fevereiro de 2005, uma segunda-feira, quando o terminal azul do aeroporto de Melbourne se tornou o cenário de um acontecimento assustador e misterioso. Naquele dia, uma onda de tontura, náusea e dores de cabeça atingiu apenas esse terminal, afetando 57 pessoas e provocando uma investigação imediata pelos serviços de emergência. A mídia divulgou a ideia de um vazamento de gás, alegando que essa era a causa das dificuldades respiratórias repentinas e dos sintomas inexplicáveis. Testes químicos não detectaram gás no ar e nenhum vazamento foi encontrado. Foram feitos testes de qualidade do ar, mas os especialistas não acharam nada que explicasse o início repentino. A primeira vítima foi registrada às 7h12, quando um funcionário de uma agência de notícias, que trabalha dentro do terminal, desmaiou na base das escadas rolantes. Outro funcionário da agência também desmaiou com sintomas parecidos. Logo após, às 9 horas, uma funcionária do balcão da American Express, a 15 metros dali, passou mal. Logo após, mais 3 funcionários do balcão também passaram mal. Às 14 horas daquela tarde, registrou-se o último caso. Dos 57 afetados, 47 foram levados ao hospital e os 10 restantes recusaram atendimento. Todas as vítimas se recuperaram totalmente, só algumas relataram sintomas após alguns dias. Após testes de ar e investigação hospitalar sem resultados, as autoridades buscaram uma exposição comum no terminal, como comida e água, mas não acharam correlação. Ao final da investigação, a misteriosa doença que se espalhou pelo terminal foi atribuída à clássica doença psicogênica em massa, um delírio coletivo.
mas as vítimas discordariam disso. Número 15. Jason Ellis, de 20 anos, era morador de Indianápolis, Indiana, onde vivia com alguns amigos do ensino médio no apartamento C, na 9820 Willow Tree Lane. Por volta do dia 4 de dezembro de 2006, Jason havia recebido um dinheiro de sua mãe, Niatris Billingsley, para trocar o radiador do carro. Naquele período, os amigos dele estavam fora da cidade. Ao voltarem, Jason já não estava, mas não ligaram muito para isso. Descobriram que alguns pertences dele sumiram e acharam que ele foi embora. Dias depois, a mãe dele, preocupada por não ter notícias, desde o dia 4 o registrou como desaparecido na delegacia local. Os investigadores falaram com os colegas de quarto que pensavam que ele tinha saído levando seus pertences, mas o carro dele ainda estava estacionado no local. A investigação mostrou que Jason não sacou seus 2 últimos salários, nem usou o cartão de débito. Niatris foi a Indianápolis conversar com policiais e achou uma camiseta do filho, mas as circunstâncias da descoberta não estão claras. Durante a revista no apartamento, os investigadores notaram a ausência do edredom da mulher desaparecida, reforçando a suspeita de crime. Mas não havia evidências de luta no apartamento. O caso não teve cobertura da mídia nem equipe de busca formada. Nietzsche ficou sozinha vasculhando latas de lixo e lagoas, mas não encontrou nada. Em 2008, o detetive Charles Gould, da Polícia Metropolitana de Indianápolis, assumiu a investigação e seguiu várias pistas, mas também não encontrou nada. Desde então, o caso esfriou, restando apenas teorias no lugar de respostas. Jason foi descrito como um homem afro-americano, com cerca de 1,83 metros de altura e pesando aproximadamente 73 quilos. Ele tinha cabelo preto, olhos castanhos, as 2 orelhas furadas e um dente da frente lascado. Informações sobre o desaparecimento dele podem ser direcionadas à Polícia Metropolitana de Indianápolis pelo telefone 31741374440, número 14. No final de 2007, o Google percebeu uma anomalia estranha. A anomalia do Google Spike de 2007 não afetou só algumas palavras, mas causou um grande aumento nas buscas para quase todas as consultas possíveis. O aumento nas buscas, porém, não se devia só aos humanos. Teorizou-se amplamente que o pico poderia ser uma falha tecnológica, levando a busca por todos os possíveis quem, o que e quando. Consultas humanas focaram no lançamento do iPhone original, cultura de celebridades e filmes ou séries populares, indicando que o pico foi um erro tecnológico. Mas alguns acreditam que o erro misterioso foi obra de um indivíduo ou organização sinistra. Uma das melhores suposições nesse caso é que alguém, talvez até um concorrente, tentava decifrar o algoritmo de busca do Google, causando um aumento não humano nas consultas. Os especialistas, porém, não sabem ao certo a causa disso. O evento foi estranho e preocupante, pois o Google é o principal buscador e detém dados pessoais de bilhões de usuários. Número 13. Stephen Cooper nasceu em 1961 e foi um ex-oficial do Exército Territorial que morava na região de Goldcar, em Huddersfield, West Yorkshire. Ele tem uma companheira com quem tem um filho e foi diagnosticado com uma condição genética rara, conhecida como Síndrome de Marfan. A condição dificultava essa locomoção de Stephen, que às vezes usava bengala. Foi em 21 de janeiro de 2008, no aniversário de 47 anos de Stephen, que ele desapareceu inexplicavelmente. Por volta das 3h40 da manhã, ele teria saído de casa em Goldcar, deixando telefone, passaporte e cartões bancários. Ele saiu dirigindo seu Ford Focus azul, sem deixar bilhete para o parceiro ou filho. O veículo foi visto mais tarde naquele dia, indo pela A1 de Londres para Edimburgo. Ele foi encontrado uma semana depois em uma estrada de terra entre Kingussie e Spinbridge, próximo às terras altas da Escócia. Stephen não foi encontrado no veículo ou arredores. O Ford continha apenas uma evidência, que era um recibo de uma loja Morrisons em Greenock. O papel tinha o horário carimbado às 9h48 no dia do desaparecimento.
A lista incluía 2 refrigerantes, 2 muffins, 2 sanduíches prontos e uma garrafa de uísque. Apenas um item não foi achado no veículo. A garrafa de uísque não estava na lista e nunca foi encontrada. O tubo de papelão em que ela veio ficou para trás. Não se sabe se Estevão comprou os itens, pois não tinha dinheiro e seus cartões ficaram em casa. Ele também não costumava levar dinheiro vivo. Familiares e amigos acham que alguém pode saber mais sobre seu desaparecimento. Após localizar o veículo, buscas intensas com cães farejadores, equipes de resgate de montanha e helicópteros foram feitas, mas nenhum sinal dele foi encontrado e Estevão segue desaparecido até hoje. Divulgaram uma imagem envelhecida dele para ajudar no reconhecimento. Informações sobre o desaparecido podem ser enviadas à Missing People Charity pelo 116.000 Gs. 00. Número 12. Em dezembro de 2009, um fenômeno estranho apareceu nos céus da Noruega, despertando tanto medo quanto curiosidade entre os moradores locais e cientistas. Foi nas primeiras horas da madrugada que ocorreu a anomalia espiral norueguesa. Ela pôde ser vista da Suécia e foi fotografada naquela região. A anomalia apareceu como uma luz azul vibrante que subiu ao céu e, em segundos, os espectadores viram uma espiral gigante emanando do centro para fora começar a se desenrolar diante deles. Quando expandida, testemunhas dizem que uma luz azul esverdeada surgiu no centro e ficou ali por 2 minutos, clareando até sumir. Segundo relatos, o objeto interno parecia uma enorme bola de fogo girando, formando grandes anéis que se expandiam. Fotos e vídeos se espalharam pela internet, acompanhados de especulações de que o fenômeno inexplicável era um caminho para uma dimensão alternativa. Sem uma explicação científica direta para o evento, os espectadores tiraram suas próprias conclusões. Alguns associaram a anomalia espiral norueguesa ao projeto Blue Beam, enquanto outros sugeriram relação com o grande colisor de Hadrons. Curiosamente, um evento menos marcante ocorreu um mês antes, também na Noruega. Apesar de todas as teorias e explicações contestadas, as origens exatas da anomalia não puderam ser determinadas com certeza. Número 11. Jonathan Jacob Gross, um residente de Cibolo, Texas, tinha 30 anos quando desapareceu em 8 de outubro de 2010. Naquele dia, ele saiu de Cibolo para trabalhar em Converse, a 8 milhas dali. Ele foi visto pela última vez saindo da região em sua perua Chevy Caprice, preta de 1986. Jonathan não apareceu no trabalho, e aquele dia foi a última vez que alguém o viu ou soube dele. Um dia depois, a perua foi encontrada abandonada em New Braunfels, Texas. Ela foi deixada no número 1400 da Loop 337, perto do Rio Guadalupe, na rodovia 46. Curiosamente, todas as portas estavam trancadas e as chaves do carro ficaram dentro. Junto a elas, havia uma nota obscura falando de mentiras não detalhadas e exigindo que uma pessoa desconhecida revelasse a verdade. Investigadores acharam um estojo vazio de arma de fogo. Policiais e unidades caninas fizeram nova busca na área, mas não acharam pistas. Desde seu desaparecimento, não houve atividade financeira em suas contas. Sua família e amigos acreditam que não era do seu feitio desaparecer sem entrar em contato com eles, e também que ele não teria deixado sua filha para trás de forma voluntária. Ele usava camisa azul de manga curta, bermuda cargo verde-oliva e sapatos bege de cano baixo quando foi visto pela última vez. Ele tem uma cruz de prata da James Avery. Informações sobre o paradeiro dele podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de New Braunfels pelo telefone 830-221, número 10. Foi em 2011 quando uma das maiores vazamentos de dados da história abalou o mundo e permanece sem solução até hoje. Do dia 20 de abril até 14 de maio, ocorreu uma interrupção na PlayStation Network, resultado de uma invasão externa na rede da Sony e nos serviços Curiosity. A violação de dados comprometeu 77 milhões de contas, com detalhes pessoais acessados por entidades desconhecidas.
O evento impactou usuários do PlayStation 3 e do PlayStation Portable. O ataque ocorreu entre os dias 17 e 19 de abril, forçando a Sony a desativar a PlayStation Network a partir do dia 20. A Sony reconheceu que os dados dos usuários não estavam criptografados durante a invasão. Só os dados dos cartões de crédito estavam criptografados. Porém, os hackers acessaram informações pessoais, como nomes de usuário, senhas, endereços residenciais e e-mails. Uma semana depois, a Sony orientou os usuários a checarem seus extratos bancários, pois dados de cartões de crédito poderiam ter sido comprometidos. Os usuários foram compensados pela invasão, mas ainda permanece o mistério sobre quem realizou o maior hack da história e provocou a mais longa queda da rede PlayStation. Desde então, surgiram várias teorias indicando suspeitos de hackers recreativos aleatórios ao grupo Anonymous. A entidade por trás do evento era sem dúvida profissional. O ataque deles foi em grande escala e sem deixar rastros, tornando o hack da PlayStation Network um mistério não resolvido. Número 9. Em 2012, Lee Stephen Ox, de 36 anos, era residente de Leadville, Colorado, onde também trabalhava na construção civil. A história de Lee é conturbada, pois ele possui 2 mandados de prisão do condado de Arapahoe por crime. Ele cumpriu pena na instalação de detenção de Sullivan e, em liberdade condicional rigorosa, precisava ligar toda manhã e usar tornozeleira eletrônica. Dizem que Lee era violento e toma remédio diariamente, mas não se sabe para quê. Foi no dia 29 de outubro de 2012 que Lee desapareceu. Ele estava em um canteiro de obras perto da mina Climax, ao norte de Leadville, onde foi visto pela última vez. Parece que ele saiu da área de carro. Autoridades foram avisadas do desaparecimento no dia seguinte, após ele faltar à reunião com o agente da liberdade condicional. No entanto, só 2 semanas depois é que surgiria a primeira pista. A pista apareceu quando encontraram o carro de Lee desaparecido com ele. Ele foi encontrado abandonado na Methodist Mountain, em Salida, Colorado, no final da County Road 110. No veículo estavam seu celular, carteira e medicação diária. Os investigadores não encontraram sinais de crime dentro ou ao redor do veículo. Também não acharam nada que indicasse o paradeiro de Lee Ox. Vários anos se passaram desde o seu desaparecimento e as autoridades não descartaram a possibilidade de homicídio neste caso. Lee foi descrito como tendo cabelo loiro e olhos azuis. Ele mede cerca de 1,50 m e pesa aproximadamente 88 quilos. Ele tem várias tatuagens no braço esquerdo, e informações podem ser direcionadas aos detetives pelo número 719-500 e 30-572, número 8. No Vale do Coyote, sul de San José, na fronteira com Coyote, Califórnia, está a subestação PG e comercial e Metcalf, importante instalação elétrica que abastece residências e empresas do Vale do Silício. Foi no dia 16 de abril de 2013 que a subestação se tornou o centro de um mistério ainda não resolvido, que causou grandes danos e gerou medo no público, que ficou se perguntando se esse seria apenas o primeiro de vários eventos em escalada. Nesse dia, o ataque de sniper em Metcalf causou estragos na Califórnia. Tudo começou às 0h58, quando figuras desconhecidas se esgueiraram pelas sombras, enquanto se aproximavam dos cabos de telecomunicações de fibra óptica da AT e Comercial T. Eles cortaram os cabos nos arredores de San José, perto da rodovia 101 dos Estados Unidos, marcando o início de um grande ataque. A 1h31, câmeras de vigilância apontadas para a cerca de arame que cercava a subestação registraram um feixe de luz que se acredita ser de uma lanterna. O feixe foi logo seguido pelas faíscas das balas na cerca, ativando o alarme e sensores de movimento. Minutos depois, o departamento do xerife de Santa Clara recebeu uma ligação de um engenheiro próximo à estação relatando tiros nas redondezas. Só às 3h15 da manhã é que alguém perceberia de onde vinham os estrondos altos. Naquele momento, um funcionário da PG Comercial chegou e encontrou danos extensos na estação Metcalf.
O primeiro conjunto de transformadores, agora desfigurado, vazou 52 mil galões de óleo. Cartuchos de bala foram encontrados no local mais tarde naquele dia, quando as autoridades chegaram, e ficou imediatamente óbvio que o ataque foi um trabalho profissional. Especialistas militares notaram a ausência de digitais nos cartuchos vazios de grau militar. 17 transformadores ficaram danificados, exigindo 15 milhões de dólares em reparos. O blackout forçou o redirecionamento de energia, deixando bairros totalmente sem eletricidade. Apesar de recompensa oferecida pela prisão e condenação dos responsáveis. Os autores nunca foram identificados e o ataque de atiradores em Metcalfe permanece sem solução. Número 7. Christy Lynn Richardson nasceu em 1952 e em 1972 ela se casou com seu namorado do ensino médio, Ronald Richardson. O casal criou 2 filhos juntos em Casper, Wyoming. Em 2013, Ronald faleceu, deixando Christy para administrar a empresa de transporte Richardson, localizada na altura do número 6.800 da West Yellowstone Highway. Em 2014, um ano após a morte do marido, Christy, então com 61 anos, desapareceu. Ela foi vista pela última vez em casa, na 24ª Street, em 6 de outubro, por volta das 19h45. Na manhã seguinte, colegas de trabalho perceberam algo errado. Christy faltou ao trabalho no dia seguinte e colegas avisaram sua família. Amber, com o marido Pete, foi à casa dos Richardson e encontrou o carro de Christy ainda na garagem. Após rápida busca na casa, Amber chamou a polícia. A casa da mulher desaparecida estava trancada, todos os veículos presentes, o celular na cama e a bolsa com $700 no balcão da cozinha. O controle do portão da garagem, que costumava ficar na bolsa dela, não foi encontrado e os lençóis estavam manchados com um líquido de origem não confirmada. Os investigadores situam o desaparecimento dela entre 19h45 daquela noite e 23h30. Registros mostram que ela atendeu uma ligação de rotina antes das 20 horas. E a próxima ligação, às 23 horas, não foi atendida. Ao revisar os registros financeiros, investigadores acharam cartas de amor enviadas a ela por um funcionário. Mesmo após o confronto, as cartas continuaram. O funcionário Bud Boyles havia pedido demissão da empresa apenas alguns dias antes. Ele foi entrevistado várias vezes e as autoridades concluíram pelos registros telefônicos que ele não estava no bairro antes das 20 horas no dia do desaparecimento. Depois disso, seu paradeiro é desconhecido. Ela era descrita com cabelo castanho acinzentado e olhos castanhos. Ela tinha cerca de 1,62 metros de altura, pesava aproximadamente 52 quilos e foi vista pela última vez usando calça capri, uma camisa de cor sólida e sapatos baixos. Informações podem ser direcionadas ao Departamento de Polícia de Casper pelo número 30723582022, número 6. Entre 2014 e 2015, 5 pilotos independentes da Marinha afirmaram ter visto objetos estranhos e não identificáveis enquanto realizavam manobras de treinamento da Virgínia até a Flórida a bordo do porta-aviões Theodore Roosevelt. Pilotos da Marinha deram entrevista ao New York Times, que detalhou seus relatos e destacou as semelhanças entre os avistamentos. As entrevistas só foram publicadas em maio de 2019. Segundo relatos, pilotos de caça avistaram objetos sem motores visíveis ou rastros de jato. Eles também teriam atingido velocidades hipersônicas e voado em altitudes incomuns. Um dos objetos teria pairado a 30 mil pés acima do nível do oceano. Ele conseguia acelerar rapidamente, algo fatal para pilotos humanos. O tenente Ryan Graves relatou que essas coisas ficavam no espaço aéreo o dia inteiro. Ao voltar à base à tarde, Graves encontrou outro piloto aparentemente em choque. Ele disse que ele e seu parceiro voavam em formação quando algo passou entre eles. Ele descreveu o objeto como uma esfera envolvendo um tubo, descrição confirmada por todos os pilotos entrevistados. Os encontros não se restringiram só a esses 5 homens. Vários casos documentados levaram à atualização das diretrizes da Marinha. O porta-voz,
Joseph Gradsher relatou mais avistamentos e afirmou que não sabiam quem estava por trás dos objetos ou o que eles eram. Faltaram dados para rastrear o fenômeno e acabar com a intrusão. Durante esses encontros, pilotos especularam que seria um programa de drones avançados altamente secreto, mas nenhuma empresa ou agência de inteligência assumiu a responsabilidade. O fenômeno aéreo persistiu sem respostas claras sobre o que eram os objetos ou de onde vinham. Número 5. O morador de Blakely, Oregon, Sanford David Rice, tinha 75 anos em 2016. Apesar da idade, ele fazia trilhas como caminhante experiente e era funcional física e mentalmente. Em 23 de junho daquele ano, Sanford saiu para uma dessas excursões breves, mas não voltou para casa. Após deixar sua casa em Blakely, ele nunca mais foi visto. Sanford foi caminhar perto do Lago Marion, próximo à rodovia 22. Outros caminhantes o viram perto do Lago Marion, mas ele não voltou para casa após a viagem. O carro dele foi achado logo, abandonado na entrada da trilha Marion, junto com seus recibos de entrada. Os recibos mostravam que Sanford ficaria lá só durante o dia e tinha suprimentos suficientes para esse período. Guardas florestais e policiais uniram-se para uma busca extensa na área. Nenhuma pista sobre o paradeiro do homem foi encontrada, nem qualquer indicação do que ocorreu naquele dia. Familiares e amigos afirmam que ele era um caminhante experiente e duvidam que tenha sido acidente de trilha. Apesar das buscas, Sanford não foi encontrado e segue desaparecido. Quando sumiu, ele vestia camisa branca, shorts e levava uma bolsa de cordão. Ele foi descrito como tendo cabelo grisalho e olhos azuis, mede cerca de 1,68 m de altura e pesa aproximadamente 73 quilos. Na época, ele estava de barba. Informações podem ser direcionadas ao departamento do xerife do condado de Lynn pelo telefone 54196733950, usando o número do caso da agência 161104711. Número 4. Entre fevereiro e março de 2017, usuários do Reddit notaram uma conta estranha que parecia sugerir algo sinistro e obscuro. A conta Fujita Giken 001 postava mensagens em inglês precário, em tópicos aleatórios e populares, algumas idênticas a comentários feitos em outros tópicos. Usuários do Reddit notaram a repetição da frase: "Eu enfrento um sério problema de direitos humanos na Fujita Giken, Thailand. Por favor, me ajude!" Usuários da internet descobriram, após investigações, a fábrica Fujita Giken, na Tailândia, especializada em corantes especiais, ferramentas, dispositivos e gabaritos. Em um dos comentários obscuros, o usuário usou o termo assédio moral. A frase foi escrita em japonês e é uma expressão comum no Japão para abuso no trabalho. Nesse caso, muitos especularam que o indivíduo era vítima de trabalho forçado e que essa foi a sua tentativa de pedir ajuda. Diversas comunidades do Reddit, como a RBI, investigaram a conta e contataram a fábrica, mas não obtiveram resposta. Não foi possível determinar se a conta era genuína, um pedido desesperado de ajuda de uma vítima ou apenas uma pegadinha da internet. Após um mês, a conta silenciou e ninguém sabe se eles foram resgatados. Número 3. Basil Tolson Jr. é de Hazel Green, Kentucky, e tinha 32 anos quando desapareceu em junho de 2018. Em 2 de junho, ele fez o último contato com a família em Trinidad, Califórnia. Ele teria dito à família que trabalhava em uma fazenda de cannabis perto de Trinidad. Após essa conversa, não tiveram mais notícias dele. Ele era conhecido por frequentar a Praça Arcata, Kane Road e Orek, próximo aos parques Redwoods. Sem notícias dele, familiares e amigos o reportaram desaparecido ao departamento do xerife do condado de Humboldt, que disse que ele esteve na região da Lagoa de Água Doce, conforme pistas. A Lagoa de Água Doce está localizada entre Orek e Trinidad, na foz do arroio Redwoods. Apesar de buscarem na área, nenhum sinal dele foi encontrado.
A família de Basil segue pedindo informações e postando atualizações, pistas e mensagens de aniversário no grupo do Facebook Encontrando Basil Tolson. O desaparecimento continua sem solução até hoje. Basil foi descrito como tendo olhos cor de avelã e cabelo castanho. Ele tem cerca de 1,83 m de altura e pesa aproximadamente 82 quilos. As informações podem ser direcionadas ao departamento do xerife do condado de Humboldt pelo telefone 707-4457-251, número 2. Localizado na seção oeste da Península Sul de Tiburon, o departamento de Grand Anse é um dos 10 departamentos do Haiti. Mas, em 14 de abril de 2019, Grand Anse ficou associada a um mistério intrigante, tornando-se um dos vários lugares ao redor do mundo que experimentaram ruídos inexplicáveis. Foi nesse domingo, entre 15 horas e 16 horas, que um ruído massivo e sem origem aparente ecoou pelas ruas de Grand Anse. Os moradores relataram uma grande explosão e no início não se preocuparam achando que teria explicação, mas ficaram assustados ao ver que as autoridades não conseguiam rastrear ou explicar a origem do barulho. Alguns sugeriram que era um vulcão despertando, mas ali não havia nenhum conhecido. Apenas 2 estavam adormecidos e situados fora da área afetada. Geólogos e especialistas em vulcões descartaram que a explosão em Grand Anse tenha sido causada por terremoto ou vulcão, sugerindo que um meteorito explodiu na atmosfera e atingiu o solo. Nunca foi encontrado ponto de impacto. Após esse evento e uma breve investigação, o mistério nunca mais foi citado. Ele existe apenas em alguns artigos e breves explicações e teorias ainda mais breves. 2 dias após a explosão e às 6 horas de Grand Anse, foi registrado um terremoto de 3,8 na escala Richter. Nunca se confirmou correlação, mas a explosão misteriosa e o terremoto deixaram a comunidade em alerta máximo. Número 1. Amanda Nicole Town nasceu em 1992, filha de Ruth Ann. Dizem que ela teve um passado difícil e se mudou várias vezes entre parentes em Fellsmere, Flórida. Em 2020, aos 27 anos, ela trabalhava como bartender e garçonete, mas em março perdeu seu emprego no estabelecimento. No dia 2 de março, ela apareceu na casa da tia dela, no número 13.400 da rua 99, em Fellsmere. Ela chegou às 3h da manhã, enquanto sua tia e o marido dormiam. Ela disse ao filho mais velho que iriam voltar a pé para a casa do namorado dela, na North Hickory, a cerca de 800 metros. Amanda não foi à casa do namorado naquela noite, sendo essa a última vez que amigos e familiares tiveram notícias dela. 3 dias depois, parentes registraram seu desaparecimento no departamento do xerife do condado de Indian River ao não conseguirem contato. Desde então, não houve atividade em sua conta bancária, telefone ou redes sociais. Autoridades encontraram objetos que seriam da mulher desaparecida. Os itens foram abandonados na Avenida 141, perto do canal CC-54, a cerca de 3 quilômetros da casa da tia dela. 4 dias depois, investigadores cumpriram mandado de busca em uma casa na região. Uma caminhonete GMC Sierra Azul, entre outros itens, foi recuperada da propriedade e listada como um item de interesse que pode estar ligado ao desaparecimento. Suspeita-se de crime no caso de Amanda Towns e a investigação continua em andamento. Qualquer informação pode ser direcionada ao departamento do xerife do condado de Indian River pelo número 7225696700. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns e até o próximo vídeo.